Capítulo 15. Em face da lei dos contrários, da bipolaridade, tanto pode surgir um homem luz, como pode surgir um homem treva nos refolhos da história, no círculo dos eventos humanos. Porque, infelizmente, uns podem tender para o bem e outros para o mal, quando no uso do relativo livre albedrio. Houve um tempo, por exemplo, em que um homem forçou a outro que escrevesse o seguinte, aspas, justo é dizer que cada um compreendia estas coisas segundo o grau de sua cultura e conforme a sua capacidade intelectual, porque, como diz Platão, e isto é exato para todos os tempos, há muitos homens que usam o tirso e a varinha e poucos inspirados. Após a época de Alexandre, os eleusianos foram, de certo modo, atingidos pela decadência pagã, mas o seu fundo sublime subsistiu e salvou-os da decadência que feriu os outros templos. Pela profundeza da sua doutrina sagrada, pelo esplendor do seu cenário, os mistérios mantiveram-se durante 3 séculos em face do cristianismo engrandecente. Eles reuniam então essa elite que, sem negar que Jesus fosse uma manifestação de ordem heróica e divina, não queria esquecer, como já o faziam a igreja de então, a velha ciência e a doutrina sagrada. Foi preciso um édito de Constantino mandando derrubar o templo de Eleusis para pôr fim a esse culto augusto em que a magia da arte grega soube incorporar as mais altas doutrinas de Orfeu, de Pitágoras e de Platão. Hoje o asilo da antiga Deméter desapareceu, sem deixar vestígios na baía silenciosa de Eleusis, e só a borboleta, um inseto de Psique, atravessando o Golfo Azul nos dias de primavera, recorda que, outrora, a grande exilada, a alma humana, evocava ali os deuses e reconhecia sua pátria eterna. Fecha aspas, os grandes iniciados. Como, porém, ninguém jamais poderá deter a vontade de Deus, eis que, não só a excelsa doutrina dos deuses ou espíritos retornou ao convívio humano, como ainda o fez atingindo toda a carne, através do Consolador, que retorna ao seu posto, em virtude do trabalho dos mesmos grandes arautos de todos os tempos. Constantino, em favor de um império humano, déspota e sanguinário, destroçou tudo quanto tinha o seu fundamento na moral, no amor e na revelação. Mas o Cristo, movimentando suas legiões angélicas, recolocou o conhecimento da verdade no seu lugar para divertir, ilustrar e consolar seus tutelados, isto é, para lhes lembrar que Deus é Espírito e verdade, assim desejando que venham a ser os seus filhos. E de tal modo os tempos chegaram, como medida cíclico-histórica, que o Espírito da verdade proclamou, a alto e bom som, que a excelsa doutrina triunfará com os homens, apesar dos homens e contra os homens, se for necessário. Aqui reside, para todos os efeitos, o galardão máximo do Espiritismo, do caminho do Senhor reposto no lugar, e reside nele assim como residiu no trabalho heróico e divino de Jesus, não só por ser doutrina excelsa, mas principalmente por ir ao encalço do homem comum, daquele que sempre fora o esquecido das escolas iniciáticas e das sinecuras clericais político-econômicas. Em Jesus, aquele que veio com o Espírito sem medida e que por isso tais coisas fez, grandes e profundas a ponto de lhe negarem a veracidade, um dos traços maiores foi deixar o aconchego dos templos iniciáticos para, entrando no meio do povo, da massa obscurecida, entregar-lhe a mensagem do céu, dizer-lhe que o Pai Divino jamais fora responsável pelos preconceitos humanos, de cor, de raça, de pátria, de casta ou quaisquer outros.
portador do derrame de espírito para toda a carne, nasceu sem pompas e sem casa estável, para render a alma no alto de um monte, encravado num lenho infamante, desprezado e xingado pelos representantes de governos e religiões. Pior do que isso, pois foram estes que lhe aprontaram as perseguições e a lapidação. O maior trabalho feito por um mensageiro do céu fora aquele registrado na história, pelo único de quem foi dito que lhe não daria a Deus o espírito de dons e de graça por medida. É duvidoso que os homens já entendam de espírito sem medida, de graça e de dons espirituais assim intensivos. Por isso mesmo é que, falando em seu nome, afirmando a doutrina de quem foi o humilde vivedor e transmissor, ainda lhe negam a luz, a glória e o poder de que viera revestido. A contradição continua tirando pedras, mas na alma dos povos ficará sempre lembrada a figura inconfundível, a divina silhueta que foi sofrer e chorar com os pequeninos do mundo, enquanto que, como jamais acontecera na história da terra, lhes fizera fremer em face das maravilhosas manifestações do céu. De tão singular, por ter sido tão acima dos antigos reveladores, até lhe querem negar a existência. E quando não pretendem isso, porque se acreditam seus arautos, negam-lhe o divino esplendor. Para os morcegos, ou a luz não existe ou é insuportável. E como o Espiritismo não é mais nem menos do que a restauração do caminho do Senhor, sua grandeza reside em entrar no seio da massa, do povo, de todo aquele filho do Pai Divino que tem um pouco de boa vontade. Se é certo que de Jesus para cá é crime de lesa verdade e de lesa humanidade pretender fazer esoterismo ou ocultismo, mais certo é ainda que o Espiritismo tem sua grandeza no fato de não sustentar semelhantes presunções. Com o Pai no coração, com o Cristo no exemplo, com a mediunidade por graça e com os santos espíritos por companhia, vivem a fazer maravilhas por esse mundo afora, as mais simples e humildes criaturas. Nisto é que Kardec foi maior do que muitos outros também grandes, e entregou a todos os homens de boa vontade a oportunidade de se tornarem profetas e apóstolos. E isso simplesmente pelo fato de ter sido um fiel servidor de Jesus, do Cristo planetário, daquele que fora levar advertência, ilustração e consolo de porta em porta.